Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos chegaram ao pé dele e rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, essa tua palavra, Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar o discernimento e entendimento da tua palavra, ó Pai. Pai, repreenda todo roubador de mensagem, Pai, em nome de Jesus. Que a semente, meu Pai, a ser semeada aqui esta noite, ela venha germinar e dar frutos em nossas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, ó Espírito Santo, nos mostre, meu Pai, em nome de Jesus, a revelação desta palavra, Pai, em nome de Jesus, que ela venha trazer ensinamento, Pai, que ela venha trazer crescimento, que venha trazer cura e libertação sobre as nossas vidas, Pai. É o que eu lhe peço e lhe clamo em nome do teu Filho amado Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Estava hoje meditando, pedindo ao Senhor uma palavra qual eu viesse ministrar. Eu sempre espero, né, do Senhor. Às vezes ele demora, às vezes ele dá a palavra quase faltando, né, o momento do culto. Mas assim, o Senhor ministrou ao meu coração hoje à tarde, nessa tarde, que é sobre a fé. Sobre a fé, porque o Senhor, ele estava testando a fé dessa mulher cananeia, a qual ela era gentil. Ela não era dos filhos de Israel, ela não era o povo judeu. E na palavra nos diz, né, que o Senhor Jesus Cristo, ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. E ele, né, ali nos deu a oportunidade de servir. E ali essa mulher que era gentil e era considerada pelo povo de Israel, pelos fariseus, como cachorro, como animais. Eles tratavam o gentil dessa forma. Jesus ali, ele não estava humilhando aquela mulher no sentido de não querer orar por ela, mas estava testando a fé dela. Qual seria a reação dela? Mediante ali Jesus falar o que os fariseus falavam com ela. Não é bom deitar, né, o pão, pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ele ali estava testando a fé dela, mas ela estava precisando de socorro e já tinha ouvido falar de Jesus. Porque fala que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então a fé só vem pelo aquilo que eu ouço, pelo aquilo que eu pratico ali, né, que a pessoa está praticando e eu vejo. Então a fé vem pelo aquilo ali, que eu vou acreditar em Cristo. Como é que as pessoas vão acreditar se não tiver quem pregue, se não tiver quem fale da mensagem do Senhor, se não tiver quem leve a mensagem do Senhor? Então ela ouviu falar de Jesus, que ele curava, libertava, transformava. Então ali, ela com aquela fé pediu socorro ao Senhor, porque a filha dela se encontrava endemoniada e ela não sabia o que fazer. Mas ela cria num Deus, né, em Jesus, que ele poderia libertar a filha dela. E ali ele respondendo que não é bom deitar os pão dos filhos aos cachorrinhos, ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ali ela se humilhou perante o Senhor. Se humilhou porque ela sabia diante de quem ela estava. Aleluia. Porque ela ouvira falar e ver o que o Senhor fazia. E muitas das vezes nós vemos os milagres do Senhor, nós vemos a ação do Senhor e nós não cremos. Muitas das vezes ele faz na nossa vida. E mesmo assim nós não cremos. Ela só tinha ouvido falar. E ela quis ali receber aquela cura para a filha dela, a libertação para a filha dela. E ali o Senhor pegou e falou que grande era a fé dela. E seja feito isso contigo como tu desejas. Aqui não fala que ele impôs as mãos, mas fala que ela recebeu o que ela desejava, que foi a cura. A filha dela foi liberta. Sem mesmo aqui falar que Jesus expulsou o demônio que estava nela, mas pela fé da mãe, a ação da mãe ir lá e pedir socorro, a filha foi liberta. Glória a Deus. E nós vemos uma outra história, qual o centurião, que tinha uma fé, que é mencionado também que a fé dele era grande.
Nós temos essas duas histórias, dessa mulher que veio para Cananéia e do centurião, que também era gentil. Aleluia. Mas ele tinha ouvido falar também sobre Jesus. Então, se nós não falarmos da palavra, como as pessoas vão crer, amados? Como eles vão crer se eu não der o testemunho, se eu não der o testemunho do que o Senhor fez na minha vida, se eu não falar sobre as maravilhas, se eu não pregar a palavra do Senhor, como as pessoas vão saber? E ali o centurião, está em Mateus 8, 5, a partir do versículo 5, fala assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, e violentamente atormentado. Significa que ele estava paralítico, estava atormentado, ele estava também possesso. Ele estava também ali, endemoniado também. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Aqui ele creu que somente uma palavra liberada, o criado dele ia sarar. É crer no impossível, é a fé do impossível. Somente uma palavra liberada, eu já recebo a minha cura, eu já recebo a libertação. E muitas vezes a palavra é liberada em cima do altar e nós não recebemos, nós não cremos, ninguém está liberando, porque não é eu que libero, não é o pastor, não são as pessoas que são usadas para liberar, somos usados na verdade para liberar, mas quem libera é o Espírito Santo de Deus. Ele libera através da nossa vida, cura, libertação, salvação. Nós não cremos. Muitas das vezes o Senhor fala: leva para tua casa a tua vitória, e muitas das vezes eu quero de novo, não, eu acho que eu não vou receber, eu acho que não vai acontecer, mas vai. Nós passamos por um processo, um período de ali, processo do Senhor de prova, a qual ali o Senhor vai provar, como ele provou aquela mulher. Ele provou ela, falando com ela que primeiro ele não respondeu, ele nem virou. Depois ele pegou e falou que não era lícito ele entregar o pão dos filhos. Você imagina o Senhor virar as costas para você, que está de costas, você gritando, clamando, e ele está quietinho. Mas você está passando pela prova para ser aprovado. Você vai continuar clamando ao Senhor, mesmo que Ele não te responda. Você vai continuar adorando ao Senhor, mesmo que Ele esteja calado. Glória a Deus. E nós temos que adorar sim. Porque mesmo ali, Jesus falando aquilo com aquela mulher, ela continuou adorando. Quantas das vezes o Senhor diz não, ou o Senhor fica em silêncio e nós murmuramos, nós reclamamos, nós não adoramos como é devido. Por quê? Porque não está sendo do meu querer, da minha vontade, o Senhor não quer fazer naquela hora. Mas qual é o tamanho da sua fé? É através da sua fé que haverá mudança, é através da sua fé que haverá transformação, é através ali da fé do executar do Senhor, porque ter fé é confiar. É você confiar que o Senhor, fazendo ou não, vai ser bom para você. É confiar no impossível que você não está vendo, mas está acontecendo. Uma semente, quando ela está germinando na terra, ela não aparece de uma vez, a não ser que você deixe ela por cima. Mas se ela estiver dentro da terra, ela vai ali crescendo, a gente não vê o crescimento dela. Mas logo depois ela vai brotar aquele brotinho. Então isso é o nosso milagre. Essa é a provisão do Senhor. Muitas das vezes a gente não vai estar vendo, porque tem profundidade. Ali primeiro está criando raízes do teu milagre, para quando você receber, você não perder. Então muitas das vezes você vai passando pela luta, prova, porque imagina, uma semente ali, ela está forçando a terra para nascer. Muitas das vezes é o sofrimento que nós temos na nossa vida, nós estamos forçando para poder sair, para poder, o Senhor ali fluir na nossa vida. Então nós vamos ali passando por pedras. Muitas das vezes vai ter pedra no caminho para a gente passar, mas é ali tendo fé e confiando. Imagina se a semente travasse no momento que a terra ali está seca, por cima ela travasse e não tentasse, gente, não tentasse ele sair, o que iria acontecer? Ela ia morrer. Ela iria morrer ali, como a gente vê o processo da borboleta. Ela está dentro do casulo. Se ela não passar por aquele processo de se libertar do casulo, forçar as suas asas, ela não vai conseguir voar. Então tudo há um processo. A semente há um processo, a borboleta há um processo, tudo há. O passarinho, dentro do ovo também há um processo. Ele tem que conseguir quebrar a casca para sair. Então nós temos que passar por este processo.
e confiar que o Senhor, Ele está fazendo, Ele está agindo, mesmo que nós não estejamos vendo, o Senhor está fazendo. Confiar é depender. Depender de quem? Depender do Senhor. Ser totalmente dependente do Senhor. Não importa a situação, eu sou dependente do Senhor. Eu sou obediente ao Senhor. Quando eu dependo do Senhor, eu não dependo do meu suor, do meu trabalho, eu dependo dEle. Então eu confio nele, eu entrego primeiro a Ele. As primícias são dadas primeiramente para Ele. E aí eu dependo dEle, porque Ele vai prover do resto. O Senhor, Ele não precisa, muitas das vezes, do nosso dinheiro que nós entregamos, nosso dízimo, nossa oferta, Ele não precisa. Mas a casa dEle precisa para dar continuidade. A casa dEle precisa para levar a palavra do Senhor. Então, muitas das vezes, se o Senhor nos testa nisso, qual está sendo a primeira parte que você está dando para o Senhor, você está dando o resto. Isso não é depender. Quando eu dou o resto, eu não dependo dele. Mas quando eu venho, entrego a primeira parte da minha vida, a primeira parte do meu dia. Do seu dia também, dependendo do Senhor, é quando você levanta de manhã e a primeira parte do seu dia é do Senhor. Qual tem sido a primeira parte? Você está dependendo do Senhor. Senhor, eu estou te entregando a minha vida. Guarda, protege, livra, me dá livramento no caminho. Isso também é depender do Senhor. É se derramar nele. É confiar que Ele está agindo, que Ele está fazendo em meio às circunstâncias. E é aceitar. Ter fé é aceitar o que o Senhor quer para nós, tem para nós. É aceitar o seu chamado. Muitas das vezes Ele te chamou para fazer algo novo, para ser diferença dentro da sua casa, para levar a palavra àquele que está necessitando. E muitas das vezes nós não queremos, nós nos calamos. Muitas das vezes por vergonha, muitas das vezes porque o que o outro vai falar. Muitas das vezes não aceitamos o não do Senhor, porque eu quero agora, como um menino birrento. Eu quero meu milagre agora, eu quero que o Senhor faça agora, e não é dessa forma. Muitas das vezes, como eu disse, vai levar tempo. Então é aceitar. Aceitar Jesus. Ele poderia ter murmurado e não aceitado o que o Senhor pediu para que ele fizesse. Muitos rejeitam a cruz porque não entendem o significado da cruz. Jesus, ele não precisava morrer naquela cruz. Ele não precisava, mas morreu por mim e por você. Ele derramou o sangue dele por mim e por você. Isso é aceitar. Ele aceitou o que o Senhor tinha determinado para ele. E nós vemos na Bíblia muitos que não aceitaram a determinação do Senhor para a vida deles e acabaram, se dando mal porque tinha uma vida próspera, plena pela frente. Sansão é um deles, a qual ali foi chamado para ser juiz, a qual foi chamado para libertar o povo dos filisteus. E o que ele fez? Ele escolheu desobedecer. Ele escolheu se aliar ao inimigo ao invés de lutar contra o inimigo. Então, muitas das vezes, nós não aceitamos o chamado do Senhor. Saul, ele escolheu não obedecer. Na verdade, ali ele omitiu, porque ele poderia, no momento da desobediência, de ter pegado o que não era para ter pego, de não ter matado ali aquele tanto ali daquele outro exército, era para ter matado todos daquela cidade, ele não obedeceu. Mas na hora ali que Samuel chegou perguntando ele, se ele tivesse se arrependido e falado, errei, pequei, o Senhor é misericordioso. Mas muitas das vezes nós damos desculpa, e isso que nos leva a afastar do Senhor. É isso que nos afasta do Senhor. Então aceitar é como José. A vida de José, eu gosto muito de falar sobre ela, de ler sobre José, porque José, em meio às circunstâncias, ele aceitou o chamado do Senhor. Ele aceitou ali, mesmo sem entender, porque ele não entendia onde ele ia chegar, ele não sabia que ele ia ser governador. Ele recebeu um sonho e ele confiou, teve fé no Senhor, que todo o processo a qual ele estava passando, ele precisava ser fiel ao Pai. Ele precisava suportar tudo que suportou. Passar pela prisão, ser ali, humilhado, ser pisoteado. Mentiram ainda contra ele e ele continuou e permaneceu fiel. Será que nós, no lugar de José, sendo traído pelos irmãos, sendo vendido como escravo, sendo ali, uma mulher pegar e tentar ali, querer ficar com ele ali, e ele pegar e recusar, e ela o acusar, acusar ele ali de ter feito algo com ela, e ele ser preso novamente, nós suportaríamos, daríamos o nosso melhor em meio à prisão, porque ele dava o melhor dele em meio à prisão, mesmo estando preso, mesmo sendo injusto ali a prisão dele, ele dava o melhor. Ele dava o melhor dele, por quê? Porque ele aceitou, e no final ele viu
que ele se tornou governador e ele entendeu que o Senhor teve aquele processo para quê? Para que ele pudesse libertar a sua família, para que ele pudesse alimentar o seu povo, porque o povo hebreu não teria, nem do Egito, nem o povo hebreu teria alimento se José não fosse usado para poder ali ajudar na administração. Então muitas das vezes você não vai entender o processo. O processo está doloroso, está doído, está machucando. Mas o propósito, quando você chegar no propósito do Senhor que Ele tem para a sua vida, que é aceitar o Senhor fazer isso na sua vida, você vai entender lá atrás tudo que você passou, as lutas que você passou, todas as provações que você teve. Ter fé é se envolver nas coisas do Pai, do Senhor, é querer participar, ser participante da mesa do Pai. É ali confiar que o Senhor vai fazer, se envolver em tudo ali que diz respeito ao Senhor. É se entregar verdadeiramente ao Senhor. Permitir que Ele venha te usar, como foi louvado aqui. Deixa o Senhor te usar. Deixa Ele te usar, deixa Ele fazer a vontade dEle na sua vida. Você foi chamado, você foi escolhido, você não está aqui à toa, não foi em vão, você não está aqui por uma mera coincidência, porque alguém te chamou, mas porque o Senhor, o Espírito Santo te trouxe. Então se entregar ao Senhor, se envolver, se entregar e deixar Ele te usar. E descansa, amado, descansa no Senhor, não murmure, não fique perguntando por quê, mas o para quê. Para que eu estou sendo usada, para que eu estou sendo provada, porque para que eu estou passando por este momento. Às vezes é para salvar uma vida que está necessitando ser liberto, porque não vai suportar aquilo que você já está suportando. Então em tudo o Senhor vai nos usar, vai nos capacitar. Então descansar no Senhor. Muitas das vezes eu falo que a gente passa por lutas e provações. Eu ia no ministério visitar, e aí a pessoa que nem me conhecia, e eu falo agora, há pouco tempo, foi esse ano, passando por luta, provações, porque nós passamos, e a pessoa virava para mim e falou comigo: o Senhor manda você descansar. E eu não entendi o que é esse descansar, o que é descansar. Eu estou descansando, eu estou confiando, mas muitas das vezes a gente fica aflito. E o descansar no Senhor é deixar Deus fazer. Esquece daquele problema que você colocou na mão do Senhor. Eu coloquei, então eu vou descansar. Descansar é observar. Quando Deus criou, a terra, fez a terra, Ele descansou no sétimo dia. Ele descansou, Ele observou a obra que Ele tinha feito. Então muitas das vezes é você fazer uma autoanálise da sua vida. O descansar no Senhor é ver qual o caminho que eu estou andando, é ver se está direito perante o Senhor, é olhar. Descansar é olhar. Eu paro e olho o processo, tudo que eu tenho passado, tudo que o Senhor já fez na minha vida. Eu paro e dou uma respirada, tantos livramentos que o Senhor me deu. Eu não vou confiar que isso Ele vai resolver. Ele vai resolver. Amém. Ele vai resolver. Então amém. É confiar em Deus e descansar nele. Glória a Deus. Descansar nele. Nós temos que olhar para Cristo, porque Ele é o autor e consumador da fé. Está em Hebreus 12, versículo 2, que nos diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Glória a Deus. Se Jesus não tivesse suportado, se Jesus não tivesse suportado a cruz, falado: Senhor, eu não quero morrer por esse povo, eu vim para eles me rejeitaram. Mas se nós formos entender o processo, foi preciso que Ele fosse rejeitado para que outros também fossem salvos. Porque se Cristo, porque lá em Isaías já falava que Ele seria rejeitado, e se Ele não fosse rejeitado, os gentios não teriam oportunidade, nós não teríamos a oportunidade de nos arrepender e voltarmos para Ele. Então tudo é um processo. Você vê que Jesus precisou passar. Eu vim para os meus me rejeitou, mas lá atrás já foi falado, já tinha sido falado, como uma ovelha muda seria levada ao matador, como uma ovelha muda seria levada ali, seria humilhado, e ele ficaria ali mudo, sem dar nenhuma palavra. Por que ele seria humilhado e rejeitado? Porque para que outros pudessem também ter a oportunidade de vida e vida eterna, vida e vida em abundância.
para aqueles que obedecem, para aqueles que servem ao Senhor, para aqueles que aceitam a Cristo. Olha para Jesus, olha para Ele, que Ele é o autor da fé. Ele mostra que a fé, né, no impossível ela faz, e Ele sentou à destra do Pai. Quem déramos nós, quando, né, chegar o nosso tempo, pudéssemos sentar à destra do Pai. Será que nós vamos poder? Será que nós vamos conseguir chegar até o Senhor? Através dos nossos atos, através da nossa vida? Não há salvação em nenhum outro. E a Bíblia nos diz que não há salvação em nenhum outro. Não adianta eu procurar salvação em outro lugar que não seja em Cristo. Glória a Deus. Porque nos diz em Atos 4, versículo 12: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. É somente o nome de Jesus. É somente pelo nome dele que somos salvos. Não há salvação em outro lugar. Você pode procurar onde você quiser. Você não vai encontrar salvação a não ser em Cristo. Somente em Cristo. E a sua fé ela será aumentada através de quê? De ouvir a palavra do Senhor. Como hoje o Senhor está me usando para falar com você. Então você está ouvindo a palavra, e a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que traz vida. Aleluia. É somente pela palavra. Glória a Deus. Amém. Pelo ouvir a palavra. Verdade. E sem fé, amados, sem a fé é impossível. Não fala que é possível um pouquinho, não. É impossível. Se eu não tiver fé, é impossível agradar o Senhor. Se eu não tiver fé, como aquela mulher teve fé ali mesmo, chamada ali, né, de cachorrinha ali, que não era lícito o pai dar o pão aos cachorrinhos. Se eu não tiver fé como ela teve, eu estou aqui, o Senhor vai liberar a cura para minha filha, Ele vai me libertar. Se eu não tiver essa fé, é impossível agradar o Senhor. Hebreus 11, versículo 6 nos diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nós temos que crer que Ele existe, nós temos que ter fé, porque a fé é as coisas que não se vê. Eu não posso ver Deus, mas eu posso sentir o agir dele na minha vida, eu posso sentir a transformação dele. Igual muitas pessoas falam: me prova que Deus existe. Tem como eu provar se eu peguei esse copo aqui e falar com você que a água está salgada? Tem como você falar que ela está salgada sem você experimentar a água? Se eu falar que ela está doce, tem como você falar que ela está doce sem você experimentar? Então a pessoa tem que experimentar. O que eu falo, não adianta eu tentar provar Deus para quem não quer experimentar o amor. Só vai experimentar o amor de Deus e saber quem é Deus quem se permitir, quem experimentar. Se eu pegar uma laranja descascar e começar a chupar e falar que a pessoa está doce, se a pessoa não experimentar, ela não vai saber se está doce ou está azedo. Então nós temos que falar, quando a pessoa vier e falar: me prova que Deus existe, fala, experimenta, dobra seu joelho no seu quarto, ora ao Senhor e fala: Deus, né, fala o seu nome lá, fala meu nome, fala: Deus de fulano, se o Senhor mesmo existe, eu quero sentir, eu quero te experimentar. E aí sim a pessoa vai crer que Deus existe, porque ela vai sentir, com a boca dela ela vai proferir, ela vai falar: eu quero sentir que o Senhor existe. Porque não adianta eu tentar provar Deus com palavras, falando da Bíblia só, não. A pessoa tem que permitir ali, experimentar esse amor incondicional, o amor que abraça. Porque tem muitos que viram: se Deus existe, faça porque Ele vira isso aqui, esse celular, faça porque Ele apaga a luz. Não, peça a Ele, peça a você: Senhor, se o Senhor existe, entra dentro de mim, faça morada, muda minha vida, muda minha história, me cura, me liberta. E assim a pessoa vai experimentar o amor de Deus, ela vai experimentar a transformação de Deus, porque é dessa forma que acontece. E ela tem que ter fé, e você pode também interceder, porque a pessoa fala: vou estar intercedendo e pedindo que o Senhor venha te mostrar. Porque sem esta fé é impossível agradar ao Senhor. É impossível. E nos diz a palavra que o justo viverá pela fé. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 38. Mas o justo viverá da fé. Nós vivemos pela fé. Passamos lutas, passamos prova. Muitas das vezes pode ser que não temos o dinheiro para comprar físico, para comprar algo. Mas o Senhor provê dentro da nossa casa. Eu falo porque eu vivo. Eu não falo do que eu ouvi falar, eu falo do que eu vivo.
Muitas das vezes, precisando de algo, alguém pega, né? Sentindo o coração de te dar isso, sentindo o coração de te abençoar com isso. Então aparece alguém para mim poder fazer algo. Eu estava precisando arrumar meu cabelo, eu estou precisando de costurar alguma roupa. E ali o Senhor vai provendo. Por quê? Porque nós vivemos pela fé e é Ele que provê. Ele provê na nossa vida. Eu falo por experiência, eu vivo pela fé, do impossível. Só que fala aqui, continuando em Hebreus, no mesmo versículo, fala: e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo vive pela fé, mas se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. Então muitos leem só essa primeira parte: o justo viverá pela fé. Mas não fala que se você recuar, se você voltar atrás naquilo que você, no seu chamado, naquilo que o Senhor te chamou, de fazer aquilo que o Senhor te chamou, o Senhor também não vai ter prazer na sua alma. E você estará sozinho. Você não viverá pela fé. Você vai ter que tentar viver pelo que você vê. Porque vive pela fé o justo, aquele que pratica a justiça, aquele que busca o Senhor sempre, independente da situação que está passando. Confia no Senhor, que é o Deus do impossível, que é um Deus que faz. Glória a Deus. E a fé é o nosso escudo. É a fé que vai apagar os dardos inflamados do maligno. Glória a Deus. Mas como? Aí você me pergunta como que vai apagar os dardos do maligno, como que ela é um escudo. Efésios nos diz, 6:16 nos fala assim, ó: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que significa isso? Quando você tem fé, você coloca um escudo de proteção. Vem um com a palavra de derrota sobre a sua vida e fala: você não vai conseguir. Você fala: eu vou porque o Senhor me prometeu, o Senhor me falou que eu vou. Aleluia. Você não tem forças, eu tenho, porque o Senhor que me fortalece na minha fraqueza. Eu posso estar batido, mas não estou desanimado. Eu posso estar ferido, mas não estou morto, porque ainda há esperança. Então, independente da situação, os dardos inflamados de palavras lançadas sobre a sua vida não te atingem, porque você está firmado em algo que é superior, é no Senhor. Então forma um escudo, nada te abala. Vem palavras: fulano está falando de você. Deixa ele continuando falando. Deus que vai tratar, é Deus que vai fazer, é Deus que vai mostrar quem sou eu. Eu não tenho que lutar com as minhas forças, mas com a força do Senhor. Então quando você tem fé, você se blinda. E a oração que foi feita aqui, olha para você ver, né? O escudo. O escudo. O escudo na sua vida é a fé. A fé, você está aqui hoje porque você crê num Deus que pode transformar a sua vida. Você pode, como eu disse, não estar vendo a mudança agora. Você pode não estar vendo a transformação agora. Mas no momento certo, quando ela começar a brotar, você vai ver o que o Senhor está fazendo na sua vida. Porque é assim. E nós passamos por lutas e provações, amados. Passamos a minha caminhada com o Senhor desde 2010, de 2009 a 2010. Tenho passado por lutas, provações, tenho passado por vitórias também. Muitas bênçãos do Senhor, muitos livramentos do Senhor. Porque o Senhor assim faz a nossa vida. São lutas, provações, e antes sempre eu aprendi uma coisa: que sempre antes de uma grande bênção na sua vida, de uma grande vitória, sempre vai vir uma grande prova. Porque cada etapa que a gente passa, igual a prova do primeiro aninho da escola, ela não é igual à prova do ensino médio. Ela é diferente. Então, dependendo do nível da promessa do Senhor na sua vida, dependendo do nível ali do que o Senhor vai fazer, você, a prova ela vai aumentando. Mas ali ela está te ensinando a viver, porque não adianta chegar a promessa na minha mão e eu não saber usufruir. Eu não saber o que eu vou fazer. Então o Senhor, através da aprovação, Ele nos aperfeiçoa. E cada dia a gente vai sendo aperfeiçoado, a gente vai sendo moldado e transformado pelo Senhor. E é dessa forma. É dessa forma que acontece. Então confia no Senhor. Permita que a sua fé venha a ser aumentada a cada dia. Através de quê? De ouvir a palavra do Senhor. Fuja daquilo que não provém do Senhor. Fuja das palavras torpes, daquilo Aleluia. Que não te edifica. Glória a Deus. Busca aquilo que te edifica. Verdade, se está te fazendo mal, prefira não escutar. Prefira não ver, prefira não ir. Porque muitas das vezes, eu li o versículo, agora eu me perdi dele aqui, eu li lá em casa, eu abri a Bíblia, até comentei com a minha menina aqui, muita gente fala assim:
Não, eu posso estar no meio. O meu caráter não vai mudar. Ele que vai me libertar, Ele que vai permitir que eu fique blindado. Mas a palavra nos diz que as más conversações, elas corrompem o bom costume. Então, se eu estou no meio onde está tendo más conversações, vai corromper os bons costumes. Vai me corromper, independente do meu caráter. O ambiente que eu estou, eu tenho que mudar ele. E como que eu mudo? Não estando no meio das más conversações, daquilo que pode me corromper, porque na palavra nos diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Então faça aquilo que vai edificar a sua vida, vai edificar a tua fé, vai aumentar a tua fé. E não dê ouvidos, coloca o escudo da fé na sua frente. Não permita que o inimigo venha lançar cercas na sua vida, de que você não vai conseguir. Não há quanto tempo você está na igreja e nada aconteceu na sua vida. Fala, tá criando raiz, porque na hora que chegar você vai ver meu milagre, porque ele vai sair, vai ser uma árvore tão grande e viçosa que você vai encher.